Legendas ativas, traduzir automaticamente para português. Vídeo gringo, tá? Mas, vídeo gringo que a gente vai analisar o Itachi hipotético. Aqui, ó. Por que Itachi solaria 99,9% da ficção? Esse é o vídeo, meu amigo. Esse é o vídeo. Hello everyone, it is I, Seth, with the bowl of carbohydrates. And today we're going to be talking about, this will be slightly worded weird, but I feel as though when you're on the internet and you look up, say, a Naruto video, like how strong is this character, how strong is that character, it's usually a type of inverse type of scaling, you know? How strong is Minato in his own verse, here's his narrative in his own verse, you know, everyone's pretty... Sua própria explosão, ele quer dizer seu próprio verso. No seu próprio verso. Guilty of that, that's whatever. But this video, it'll be focusing more on why Itachi is a bit of a cross-verse demon. And Ele não é um cross-verse demon. O Itachi não é um demônio dos versos que a galera pinta que ele é, mano. Mas vamos refutar isso de ponta a ponta. Com calma, tranquilo. He has been a cross-verse demon for a long time. Now, Itachi's never been really, say, like, a verse soloing character. You might be able to argue maybe... Ele não é um cara que sola versos, tipo, não vai solar One Piece inteiro sozinho, se forem todos pra cima dele, mas ele quer dizer que no 1v1 ele é um monstro. Edo Itachi is a bit more like that, but, you know, normal Itachi is not so much, but Itachi is more like a 1v1, like, heavyweight, and that applies to even characters much more powerful than him. He doesn't... Mano, é loucura comparar o Itachi com Ichigo e personagens assim. Really care, and this isn't something new. In fact, this has been going on since I want to say 2013. Like it was before like Raditz versus all those characters really became. Isso aqui ficou bem famoso lá fora, que o Raditz estava dando galera tava fazendo cross-verse de Dragon Ball com todo mundo. Raditz contra Naruto, Raditz contra Ichigo. Came a thing. Nossa, yeah, a long time ago. People used to make memes of Itachi beating the Living Tribunal. Obviously, it wouldn't happen, but Itachi even soloing his own verse, like stabbing Madara and stuff. É engraçado, tipo, a questão da Totsuka. Totsuka venceria, tipo, a Kaguya? Acho que não, né? Porque a questão da Kaguya ser selada, ela pode ser selada? Pode. Mas o selo tem que ser um selo muito absurdo, né? Então a Totsuka pegaria na Kaguya e selaria a Kaguya? Não, acho que não. Mas é interessante, porque não é dano, e ela é imortal. O principal argumento é ela é imortal, ela precisa ser selada. Pelo selo do Hagoromo, que é na lua, não é qualquer coisa. Então é bem louco, né? É bem louco, bem interessante. Stuff like that used to be a thing. Now, obviously, there's varying degrees of believability about those things, but it kind of goes to show that this has been ingrained in a lot of people that Itachi really does have an overpowered moveset. And unlike characters like, let's say, Pain, Kakazu, Deidara, Sasori, or whoever else, really, Itachi doesn't care if his opponent is stronger than him because he can bypass it. Ele pode solar pessoas que são mais fortes que ele por causa do hacks. É o clássico debate de atributos que ele não tem. O Itachi tem atributos ok, bons, mas não dura lutas muito longas, muito chakra, muita resistência física. Essa é a fraqueza dele. Mas ele consegue sobrepor isso com o hacks do Mangekyo, que é quebradíssimo. I pass it multiple ways in very subtle ways. So he can basically almost off-guard one-shot pretty much anyone standing in front of him, which is something that Pain, Kakazu, many of these other characters just really don't have the same tools to use. Eles são, tipo, Kakuzu, Sasori, são personagens muito mais direto ao ponto. Muito mais, tipo, bola de fogo e cortes, e se eu te acertar é veneno e beleza. Que é um hacks legal também, o veneno é um hacks subestimado. Mas o foda do Itachi é que é a troca de olhares. É sem informação prévia, olhar, perdeu, né? Tem esse ponto. Esse ponto do Itachi de troca de olhar e genjutsu é muito... Como posso dizer? É muito... Ao mesmo tempo que é superestimado, porque a galera trata como se fosse condição de vitória instantânea, e não é. Muita gente também trata como se fosse algo que sempre vai funcionar, e não vai. There are some other characters in Naruto, and the reason Itachi is obviously not like Hagoromo of his verse is because there's very niche counters to his abilities within his own verse, and they're...
E tipo assim, a galera fala que tem, fraquezas nichadas dentro do verso. Tipo, pra você quebrar o Tsukuyomi, você tem que ter a Kekkei, ter linhagem de sangue com o Itachi. Tipo, o Sasuke consegue quebrar, Madara conseguiria quebrar, Obito conseguiria quebrar. Mas assim, fora esses, ninguém conseguiria quebrar. Mas aí que tá o ponto. Não é só isso. Essa não é a única fraqueza do Tsukuyomi. Are aware of what his abilities do more than they would in, say, a cross-verse. That being said, eu não vi esse vídeo inteiro, mas eu duvido que ele vá falar da questão do alcance do Tsukuyomi. Eu duvido que ele vá falar da questão do alcance do Tsukuyomi e do modus operandi de batalha do Itachi, porque ele nunca começa com o Tsukuyomi. Se a gente ver aqui, Tsukuyomi Itachi. Tsukuyomi Itachi. Tsukuyomi Itachi cria lá o mundo mental, espiritual, OP. O alcance é curto. Curto alcance. Curto alcance é o quê? 5 a 10 metros no máximo. Estourando. Isso ainda é bastante. Mas assim, é o curto alcance. Eu duvido que ele vá ressaltar isso. Eu duvido que ele vá ressaltar, que ele vá ser honesto e vá ressaltar o ponto de atiradores, como sei lá, Lily Barro, derrotaria o Itachi. Como em inglês seria in a blink of an eye, num piscar de olhos. Derrota. E não é nem querendo diminuir o Itachi é OP. O Itachi é OP. Mas a galera não leva em conta o modus operandi em batalha. Não é operante, é operandi. Galera, só pra vocês saberem, é modus operandi que se fala aqui, ó. Modus operandi. Modus operandi é como o cara normalmente enfrenta oponentes. É como ele atua. Por exemplo, o Obito sempre vai usar o Kamui para se esquivar de ataques e tal, e é o modus operandi dele. O modus operandi do Itachi nunca é começar a Tsukuyomi. Pum. Não é. Isso aí é alguém pegando o controle e o jogando como se fosse PS2. Entende? Então, esse que é o ponto. Qualquer vídeo assim que fale, por que Itachi só 99,9% da ficção no 1v1? Não vai falar da fraqueza, não vai falar do chakra, não vai falar do alcance, não vai falar do modus operandi, não vai falar do Battle IQ, porque isso envolve a inteligência do Itachi. O Itachi não vai atacar um cara que ele não conhece sobre. Ele não vai usar o Amaterasu num cara que ele não conhece sobre direto. Não é assim que ele atua. Ele é inteligente, ele vai testar hipóteses e ver se aquele chakra que ele vai gastar, que vai fazer diferença pra ele, vai ser efetivo. Ele vai meter bola de fogo, que é mais simples, pra ver o que o cara faz com isso. Ele vai fazer clone de corvo, pra ele não se expor tanto. Então, ele é precavido, ele não é um canhão de vidro que vai pra cima de tudo, Amaterasu, Tsukuyomi, ganhei. Então, é complicado, cara. E as pessoas não analisam dessa forma. As pessoas analisam, o Goku vai tacar uma Genkidama direto e não tem tempo de recarga e nem tempo de carregamento, é instantâneo. E outra coisa, Amaterasu e Tsukuyomi não são instantâneos. Ele vai tratar como se fosse instantâneo. Amaterasu fecha o olho, concentra o chakra, chora, sai sangue do olho, para depois desse momento de calma, ele fala Amaterasu, e aí abre e solta. Isso é Amaterasu. O Amaterasu do Itachi é assim. Ele não vai falar disso. Certeza absoluta que ele não vai falar disso. Said this has been going on since the dawn of Itachi, and his abilities being showcased probably against his battle against Orochimaru, really, and whenever these data books came out explaining what his abilities are. But I think the first thing to deduce is that Itachi is a decently fast character. You know, you could argue he's Eles sempre vão colocar ele equiparado ao Naruto MK1. Eles sempre vão colocar o Itachi como equiparável a Naruto MK1. Sempre. E não é nem o Itachi base, é o Itachi Edo. Eles vão pegar o Itachi Edo e falar, beleza, ele é igual ao Naruto MK1. Logo, ele é estratosfericamente OP. Eles vão fazer essa associação. Sempre. Não vão falar que é um Naruto com clone pra caralho, desgastado. Não vão falar que o Naruto não estava indo pra matar. Não vão falar da velocidade do Naruto não está equivalente a como ele usa normalmente. Não vão falar nada disso. Vão simplesmente fazer a falsa equivalência desonesta de falar que o Itachi é tão rápido quanto o Naruto MK1. Vão fazer isso. Porque qual a diferença que seria se o Naruto fosse com tudo contra o Itachi? Ele não vai com tudo contra o Itachi, é um Edo.
E é o Itachi, eles estão conversando. Ele tá querendo ajudar o Itachi. Não é uma luta até a morte aí. Então, cara, é indignante. Indignante. Lucas P, bem-vindo aos parças, meu nobre. Nem tinha visto, perdão aí, mano. É doideira, é doideira. Anywhere between like 3 to 72 times speed of light, depending on how you calc, like maybe him blitzing Aí, ó, tão falando que o Itachi é Speed of Light nível Raikage. around the Raikage, all the light speed statements in the deck. Sim, isso, sim. E aí vamos fazer o quê? Pô, se o Haku é na velocidade da luz, vamos fazer aqui, ó. Demonic Mirroring Ice Crystals, que é o jutsu do Haku. O jutsu do Haku no primeiro databook, ou no segundo, se eu não me engano, é dito que é na Speed of Light, na velocidade da luz. Vão fazer essa associação. Vão falar, se o Haku é Speed of Light, que não é, a gente sabe que é uma inconsistência, é uma incoerência, uma das poucas incoerências dos databooks antigos, inclusive, se o Haku é isso, o Rock Lee, meu irmão, o Rock Lee com pesos pega o Haku na guerra. Então o Rock Lee é, mano, muito acima da luz. O Rock Lee na guerra bate no Haku. É doideira, galera. Equivale o Itachi ao nível Deus. Você tá vendo? E isso é um canal que lá fora é conceituado. A galera fala do Seth, do Six, do Digonite. A galera fala. E cara, é muita falácia, velho. Data books, maybe it can go higher, maybe it can go a little bit lower. E ó, a little bit lower. Nunca é tipo higher and lower. É tipo, pro Itachi é tudo pra cima. Sempre vai ser pra cima. A regra do itachismo é, se o Itachi tem um feito duvidoso, joga pra cima. Joga pra cima que passa. Joga pra cima. But he's pretty conventionally fast. Like, let's say compared to like Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, where these characters are really like only the top of the top, maybe hit light speed, and then... Cara, esses versos não são rápidos. You kind of have to like jerk around that. Itachi... A Makima dá um pau no Toji, que é um exemplo de velocidade do verso. O Gojo também é. E tipo assim, a Makima também dá um pau em velocidade no Gojo. E a Makima apanha pra Naruto, pro verso de Naruto. Então, eu odeio cross-verse por causa disso. Porque é uma equivalência muito doida que os caras têm que fazer. E qualquer mínimo pixel fora do lugar opa, de velocidade da luz foi pra... subrelativista 2.1000, sei lá, Mach 40. A galera vai fazer umas doideiras assim. Itachi is just dozens of times over that. He has a pretty decent speed scaling that lets him get into or above most shonen verses. Obviously, maybe more heavy hitters like, you know, One Piece or Bleach or Dragon Ball or whatever. He can't really reach some of those sometimes in certain arguments, although you can downplay them as well. But você sempre vai ter que dar downplay nesses aí pra você ter luta. Por isso que o argumento do vídeo de por que o Itachi só 99% da ficção é falacioso. Porque você vai ter que nerfar esses caras e buffar o seu Itachi. É sempre nessa linha, cara. For the most part, most verses just aren't that fast, and then he has a bunch of Duran. O que ele faria contra o Mugen do Gojo? Até o Mugen do Gojo sair, ele já pega numa Amaterasu, num Tsukuyomi, num qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Eggs or, you know, mind hacks. Ou se você quiser comparar e colocar aí na balança velocidade, ele poderia sair do alcance, fazer clone, quem cairia seria o clone, não ele. Vazaria de lá, esperaria o momento certo e usaria Totsuka no final da batalha para tentar selar o Gojo. Se você colocar chakra como energia amaldiçoada, vai ser anulado o infinito e pegou. Então, no pior dos casos, tem a Totsuka ainda. And things that they just cannot compute. So even his AP is just irrelevant. If he's too fast, he just wins by default in most of these shonen verses. Isso é verdade. Geralmente personagens que são mais rápidos ganham por default porque tem que ativar alguma habilidade. Então, Itachi sendo mais rápido que vários versos, ele tem muita vantagem. Isso é verdade. Fictional verses, like Game of Thrones ain't taking down Itachi Uchiha in a fight. No one knows. Não, Itachi nunca perderia pra ninguém no Game of Thrones, nem nada assim. Even the Avengers, a lot of... dependendo do verso do Avengers também, dependendo do verso, se for HQ, mais difícil. Se for MCU, esquece, MCU apanha. Those characters, really everyone kind of falls victim 1v1. And I brought Noodles here today because he's been sort of on his war grind here with the Itachi versus Bleach stuff. Now we're not gonna... Itachi contra Bleach não tem jogo. Não tem jogo. Bem-vindo aos parças, Danielzinho. Danielzinho, gostei. Totsuka é bucha. Caralho, mano, Totsuka é uma das armas mais OPs de Naruto, mano. Avengers do MCU acho que dá. Dá, com certeza dá. Eles apanham pra caramba, Itachi sola. Agora, da HQ não. Da HQ não. O verso de Bleach, cara, o verso de Bleach dá um pauzinho no Itachi.
Dá um belo pauzinho no Itachi. Qualquer um desses aqui amassa o Itachi. Não tem debate. Qualquer um desses aqui tá anos-luz à frente do Itachi. I'm gonna get totally into, say, Itachi versus Bleach, but I think it's sort of informative and a bit educational because this is a primordial argument. Like, this is an ancient jutsu, you know, being showcased that has been very old, and obviously it's been honed a bit through the data books and more understanding. Vamos falar do Tsukuyomi, vamos falar do quão OP é o Tsukuyomi. Vamos falar disso. Só que eles não vão falar que é curta distância. Perceba, eu duvido que eles vão falar que é curta distância. Porque se falar que é curta distância, quebra todo o argumento deles. Best de Bleach versus Best de Dragon Ball. Quem ganha na lista? Provavelmente o de Dragon Ball. Mas o do Bleach tem feitos que tipo, dependendo da questão, a Amaterasu não é curta distância, sim. Mas a gente tá falando do Tsukuyomi aqui. A gente tá falando do Tsukuyomi agora. A Amaterasu não é curta distância, é verdade. Tsukuyomi é. Ending of, you know, higher dimensional E eles estão falando de Genjutsu. Não ninjutsu por enquanto. mind hacks and that stuff and more, you know, novel translations. But yeah, just go into detail about how you would start. E eles vão pegar coisa de nova e vão distorcer também, óbvio. That kind of off, like why you think most characters just fall victim 1v1 like to Itachi. The issue is like there's a lot of characters in fiction who have broken abilities, but not many of them can just look at someone and instantly defeat them. And that is Cara, depende. Instantaneamente o Itachi também não consegue. Aí é que tá. Instantaneamente o Itachi também não consegue. E ele falou que, beleza, tem muitos personagens com habilidades quebradas, sim, tem. Na ficção tem muitos personagens com muitas habilidades quebradas. E nem todos conseguem ter feitos pra olhar e ganhar. Verdade, nem todos têm esse feito ou habilidades que façam isso. Mas, os que não têm esse feito, você também tem que colocar na balança personagens que têm resistência mental que vai suportar uma habilidade de Genjutsu base do Sharingan. Genjutsu base do Sharingan. Personagens que têm resistência mental pra sair disso. Personagens do tier do Itachi. Se você for colocar em, beleza, tier de velocidade, pá, faz um filtro. Filtro. Velocidade equiparável. Tá, legal. Pega esses aí de velocidade equiparável. Coloca aí. Quais desses têm resistência mental? Por exemplo, que nem o Vegeta, que consegue superar o Majin. O selo do Majin Buu. Não é do Majin Buu, é do Majin, né? Vê isso, tá ligado? Pra ajudar no vídeo, né? Valeu, mano. Então, é desonesto você colocar aqui, por exemplo, poucos personagens têm a habilidade de olhar e ganhar de uma batalha. Sim, de fato. Mas você também tem que levar em consideração quantos têm resistência mental e feitos que comprovem que eles conseguiriam tancar isso. E não são poucos. Não são poucos. Ainda mais dos versos grandes que a gente tá falando. Dragon Ball, Bleach, até Naruto. Dentro de Naruto mesmo, tem alguns personagens que conseguem tancar isso. Itachi's primary ability. I can just look at you in the eye and I can cast an infinite... Fora, peraí, calma, ó o que eu falei, ele não vai falar do alcance, mas além disso, fora os hacks de resistência, não precisa nem ser resistência mental, pode ser resistência, morreu e voltou à vida, tem muito personagem que tem esse hacks, regeneração, hacks de sei lá, além de ilusão, de você ser resistente, você toma o ataque e volta à vida, você toma o ataque e, sei lá, Izanagi. Tem vários tipos de hacks que conseguem burlar Genjutsu. Ou burlar, ou evitar, ou sair, ou mesmo que tome, volta. Então, assim, eles só estão falando, o Itachi pode olhar e ganhar do cara. Não necessariamente. Quando você está falando de personagens da ficção, de 99,9% da ficção, inclusive, você está colocando aí, você está subestimando uma boa parte da ficção que acha que vai cair no Genjutsu e vai acabar a luta. Não é. Agora vamos ver ele falando do Tsukuyomi. Vamos ver o quão hiperbólico ele vai ser sobre o Tsukuyomi. Vamos ver se ele vai falar aqui, Tá aqui em cima, nessa parte que fala curto alcance. Vamos ver se ele vai falar sobre isso. Porque uma coisa beleza, o Itachi olha na PQP pro cara e cai em Tsukuyomi e perde a luta. Beleza, isso é um caso. Agora, quantos personagens não têm velocidade pra sair do alcance, pra tomar distância, pra pensar em estratégia, pra atacar de longo alcance e não tomar isso? Ou mesmo que tome, caí no Tsukuyomi, morri, voltei à vida. Caí no Tsukuyomi, era um clone. Caí no Tsukuyomi, tem alguma forma dele sair, sabe? Resistência mental pra isso. Ou, beleza, tem a hipérbole. Que não é uma hipérbole, porque, tipo assim, faz com que seja impossível você sair, tipo, de qualquer maneira. Quando, na verdade, com certeza tem formas de sair. Porque o que é o Genjutsu? É um desbalanceamento do chakra. Fica muito difícil de você balancear o seu chakra nesse cenário.
Mas a partir do momento que você tem algum hacks que consiga quebrar genjutsu, ilusões, ou sei lá, desligar a mente e ligar de novo, coisa assim, que consiga de fato quebrar o genjutsu, qualquer tipo de genjutsu, não necessariamente só o Tsukuyomi, você tem aí formas conceituais de ganhar disso. E ele não vai falar que é curto alcance, certeza. Ó, vamos ver. Infinite potency illusion into your mind. Like when people think about broken jutsu or broken abilities in general from like Jujutsu Kaisen or anything like Gojo or Sukuna, right? Like Gojo's infinite void that he can summon, right? People think that has crazy mind hacks because it puts infinite information inside your mind. And I know I keep mentioning this infinite information thing. It's because Itachi Tsukuyomi is stated in both the novel and data book to have infinite information being put into it. It's stated in the second... É um estranho mundo de infinito onde seu destino inteiro vive nas mãos do caster, né? Do invocador. Beleza, é um mundo infinito. Tá, ok. Não são informações infinitas que são colocadas, são coisas diferentes. Você cria um mundo infinito onde você vai ser torturado por muito tempo. Legal. Legal. É isso. Não é que o alvo vai receber informações infinitas que nem no caso do Gojo. É outra coisa. São coisas completamente diferentes. E o do Itachi, ser comparado a isso, também não faz sentido, porque o funcionamento da habilidade é diferente. In data book that it creates an infinite sized nightmare realm that's like injected into your brain. His own universe even. Yeah, he just creates the whole universe and he's manifesting. E eles traduziram mundo para universo. De novo, a famosa mistranslation, né? A galera adora pegar mundo e transformar em universo, porque em japonês é a mesma coisa, são sinônimos, né? O kanji pode significar as duas coisas, mas não é um universo. Obviamente, é um mundo interno. Não é um universo inteiro, que não os caras estão falando aqui. Criou o universo inteiro e está manifestando tudo. Não. Everything in it, he can control everything from space, gravity and time itself. He can Não, tá. Ok, dentro daquele mundo ele pode fazer isso. Dentro daquele mundo, mas assim... É só por efeito. Porque é um mundo de ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão infinita, digamos assim. Uma ilusão infinita. Onde o cara vai ter um tempo pré-definido que ele vai sofrer. É isso. alter all of those things. That's why... Não foge disso. Você não vai deixar o cara em estado vegetativo que nem o Gojo faz. Ou que nem a paralisia do Satoru. Ou que nem aquela outra habilidade. Qual que é o nome dela? Da Halloween, do Chainsaw Man, vocês estão ligados? Halloween Chainsaw Man. Que ela tem o poder de colocar toda a informação do universo dentro da mente do usuário. Isso é uma coisa. Você poder colocar toda a informação do universo dentro da mente do usuário é uma coisa. Colocar toda a informação do universo. Então, tipo assim, isso é uma coisa. O que o Itachi faz não é isso. Ele cria um universo infinito dentro da mente do cara. Ele não coloca todas as informações do universo dentro da mente do cara, não é isso. Ele cria um universo infinito. O infinito, nesse caso, é mais uma hipérbole do que algo da função do ataque mesmo. Mas dentro disso, ele consegue torturar o cara pelo tempo que ele bem entender. É isso, é só isso. Não é nada tão OP quanto os caras estão querendo provar aí. Não é nada tão OP quanto... vai ser um infinito de informações, querido. Não, é diferente, é só diferente. Like when Kakashi's put in there for 48 hours, in the real world only a moment passes, but inside there it's been feeling like hell an eternity that he's being tortured, you know. So it's kind of hard to like just get around an ability like that. Now, if someone had, say, the mind... É difícil lidar com uma habilidade dessa, verdade. Só que você não falou do principal, o alcance. O alcance de uma habilidade dessa é curto. Não é longo alcance. Kishimoto fez isso exatamente para ter esse nerf. Você tem que chegar perto e usar. Tax resistance to do it, sure. But when you really think about it, how many verses have like as high of a mind hack scaling chain as Naruto? Quantos universos tem um hack mental para tancar, né, ilusões como Naruto? Vários. Vários versos tem essa questão do hacks mental. Bleach não tem, mas, por exemplo, tem aí algumas questões de mente fechada, como, por exemplo, o próprio Deadpool. O próprio Deadpool tem a questão da mente fechada dele, tem a questão do Magneto com o capacete, que também envolve mente fechada, tem a questão... A Marvel em si tem um verso consideravelmente forte para resistência mental. O Dragon Ball, resistência mental, Goku consegue tancar a ilusão, Vegeta consegue tancar a ilusão, tem feito com o Majin. Tá vendo? Não é tão difícil. De cabeça eu já pensei nesses. E mesmo que
beleza, resistência mental, ok. O cara não tem resistência mental, mas ele pode ter algum outro hacks que burla isso. Ele pode ter alguma questão do modus operandi dele que burle o alcance do Tsukuyomi. Sabe, são fraquezas que a galera não vai colocando na linha. E aí vai ficando feio. Aí vai ficando feio. Porque é tipo, é uma habilidade insta-win que pegou, ganhou. Tá, você não tá falando do alcance, você não tá falando do oponente, você não tá falando das possibilidades do seu usuário, que são ninguém mais, ninguém menos que 99,9% da ficção. E não sou eu que tô colocando isso, é o título do vídeo, é a proposta do vídeo falar que o Itachi sola 99,9% da ficção. E não é. Many, you know. Right. It's hard to get around the mind hacks chain. Bleach Não é. has really good ceiling hacks chains. Like there's multiple levels of like power suppression and like ceiling. Sim. A questão de Bleach é diferente, porque a questão de Bleach do mental não ter essa parada, porque o Aizen tem um tipo de habilidade que é counterável por outras formas. A Kyoka Suigetsu, ela pode ser burlada por olhar, né? A questão do próprio Touzen ser cego já nerfa o alcance da Kyoka Suigetsu. E também tem a questão de tocar na lâmina que você anula a ilusão. Ou seja, mais uma vez, tem formas de quebrar ilusões sem ao menos cair nelas. Da mesma forma do Itachi. Alcance, que o Tsukuyomi é um jutsu de curto alcance. Você tem que estar perto para isso acontecer. E você tem que acertar o alvo. Clones da sombra já quebra o Tsukuyomi. Clone da sombra countera o Tsukuyomi. Healing and things like that. With Ichibei and stuff like that. Yeah, exactly. And he's got like conceptual abilities and the ability to name everything. Fora que, pô, se tu colocar aí a velocidade do verso de Dragon Ball, o Itachi nunca nem teria chance, cara. Nem teria chance, velho. And stuff like that. Like he's got his own hacks in his own right. Honestly, I would even say that that ability in particular is more impressive than Hagoromo's creation of all things jutsu. Because even though Hagoromo can manifest things, he doesn't manipulate them on a conceptual level. O Ichibei tem um controle de criação muito superior ao do Hagoromo nesse sentido, sim. Verdade. Misericórdia, cheguei no pior assunto possível da live. Power Scaling Toxus, sim. Pois é. Whereas Ichibei does. So there are certain hacks in Bleach that are just super disgusting and strong. Now, the problem is, the best mind hacks used in the whole verse is Aizen. And Aizen's mind hacks never has like an infinite statement or anything like that. It does affect Yuha, which I'll probably get into in a minute. But sim, o próprio Yuha é afetado pela Kyoka Suigetsu. A lot of the issues surrounding Aizen's mind hacks is that it's just described as affecting the five senses, which as we all know in part 1, da mesma forma que Genjutsu. Jiraiya describes all Genjutsu being able to do that. So Não, sim. Isso mesmo. Isso. O que ele quis dizer é, Genjutsus funcionam nos 5 sentidos do oponente. Isso aí. Certinho. Not saying that this is necessarily just Aizen's equal to some base Genin like Sakura could just resist his illusionary techniques or whatever. But yeah, like... Não mesmo, porque tipo, a potência conta também. A potência conta bastante, inclusive. De onde que o verso de Dragon Ball consegue parar Genjutsu? Essa é a pergunta? Mas, cara, eu já respondi isso. A questão do verso de Dragon Ball resistir a Genjutsu vem da questão que, vamos lá, mais uma vez. Genjutsu, nesse caso, é comparável à resistência mental. Você entende isso? Que chakra, Heiatsu, Ki, balanceamento. É impossível você fazer um crossverse sem balancear isso o mínimo. E sempre que você balancear, algum lado vai sair perdendo. Geralmente é o lado de Bleach ou de Dragon Ball e afins, que são o lado mais forte. O lado de Bleach sempre vai sair perdendo por quê? Não era nem na teoria, não era nem pro Itachi ver o Aizen. Era pro Itachi só morrer. Entendeu? Porque ele não veria o Aizen. Não teria como ele ver um espírito. Agora, na questão de Dragon Ball, onde Ki e Chakra vão ser ali balanceados. Mais uma vez. Beleza, conseguiu balancear? Você conseguiu balancear aí? Ki, Chakra, Heiatsu, conseguiu balancear isso? Balanceou, legal, beleza, show, perfeito. Uma vez balanceado isso, nós temos feitos de resistência mental do próprio Goku, do próprio Vegeta. E não é difícil, é só ir dar no Google aqui, Majin Vegeta, Mind Control, Resistance, sei lá, pode ser isso. Você vai ver no mangá que ele tá tomando e depois chega uma hora que ele consegue subverter o controle mental. Se você viu o Dragon Ball, se você leu o Dragon Ball, você vai saber disso. Você vai saber que o Vegeta já conseguiu ter um feito de controle mental que era impossível dele sair. Da mesma forma que o Tsukuyomi também é impossível de sair. E você tá comparando
mais uma vez, cross-verse. Quando você compara cross-verse, você está comparando conceitualmente. Você está comparando uma coisa que é impossível de escapar, que nem a questão do Majin, que não era pro Vegeta conseguir sair, ele consegue sair por puro ki / vontade. E aí, do outro lado, você tem aí o Itachi, com o Genjutsu base. Conceitualmente é inferior. Não tem como você negar aqui. Conceitualmente é inferior. Tem feitos de resistência mental. O Goku tem feitos de resistência mental. O Vegeta tem feitos de resistência mental. E são resistências mentais que superam em escala de poder mesmo, de energia, de controle, coisas como o Genjutsu base do Sharingan. Sim, superam. Esse que é o ponto. O universo neutro sempre vai nerfar alguém. Geralmente o lado mais forte. Geralmente Dragon Ball vai ser nerfado em relação a Naruto. Vai ter que ser nerfado pra Naruto ter alguma chance. Da mesma forma que Bleach vai ter que ser nerfado pra ter chance contra Naruto. O cara fala aqui que Aizen's Kyoka Suigetsu is weaker. Kyoka Suigetsu do Aizen é mais fraca que um Genjutsu do Itachi. Tá. Você tá constando que o cara vai conseguir ver o Itachi. Quer dizer, vai ver o Aizen. Que possivelmente ele não seria normalmente. Normalmente ele não seria capaz de ver o Aizen. Então tá, você nerfou o Aizen. Pra ser capaz de ver o Aizen. Porque isso é um feat do universo. Tudo bem. Nerfou o Aizen. A partir daí, começa a análise. Com o Aizen hipotético nerfado. Então, esse lance de comparação de versos é muito complicado. E é muito paia. Eu acho que Dragon Ball nem precisava disso. Eles são tão rápidos que nem daria tempo pro Itachi colocar eles no Genjutsu. Sim, exatamente. É o que eu falei. Mesmo que a galera que fala que Itachi sola Goku via Genjutsu, mesmo que ele esteja lá frente a frente, e mesmo que tá bom, coloca aí que o Tsukuyomi consegue prender o Goku. Coloca isso. Vamos fingir que é verdade. Colocou, ele não vai acertar. Porque o Goku pode passar de 5 metros do Itachi para 20 quilômetros em menos de um segundo. Porque ele tem velocidade para isso. Ele tem velocidade de TP, ele pode atacar Kamehameha, ele tem muito mais chakra, ele tem energia, ele destrói o planeta, ele vai para outro planeta com TP e volta e toma um café. E o Itachi nem entende como ele morreu. Sabe, esse que é o louco, cara. Esse que é a discussão louca. E é por isso que é tão absurdo ver um gringo fazendo, porque 99,9% da ficção não consegue ganhar do Itachi no V1. Consegue. O oposto é mais provável. É mais provável que o Itachi não consiga vencer no V1 99,9% da ficção. Entende? É complicado, cara. Mas aí ignora o fato de um Genjutsu aplicado por Derjutsu só poder ser quebrado. Isso aí, não é regra, mano. Isso aí não é uma regra. E fora que, beleza, o Chakra, ele tem Ki. Então, exatamente. É a parte do balanceamento, velho. I generally equalize these things as well, because even though aqui, a gente geralmente balanceia essas coisas. Ryatsu isn't the same as Chakra, you would agree, Seth, that combining those for the sake of discussion is very fair and should be done in a power scaling debate regardless, though. Yeah, Aizen... É isso. Aizen's a complex character, maybe it works on like a spiritual sense too, who knows, but, Sentido espiritual, com certeza, não é talvez, com certeza. Tsukuyomi in general, not only is it an instant mind hacks, you have to have... Não é instantâneo, tipo assim, tá, ok. Instantâneo é uma palavra complicada. É rápido. Mas a questão dele é o alcance. De novo, ele não falou do alcance do Tsukuyomi. Ele não vai falar da fraqueza do Itachi. Você vai ver, ele não vai falar da fraqueza do Itachi. Have a very specific named resistance, or else you lose. Like, you can't cope. Like... Não é isso. Você não perde, você precisa estar dentro do raio de alcance. Well, my character's higher AP, it doesn't matter. Does he have mind hacks resistance? And that's where people's brains literally get Tsukuyomi. Like, they cannot comprehend that a character needs a new resistance to this attack. Like, they can't just... Sim, eles precisam de uma resistência para esse ataque. Ou não cair nesse ataque. Ou ter um hacks que faça com que esse ataque e nada sejam a mesma coisa. Tá vendo? São várias variáveis que ele não vai considerar. Ele só vai considerar que se você não tiver e você tomar, você perde. Just have bigger muscles and resist the attack. It just doesn't work that way. You might be able to make like a slight cope. Like, let's say like maybe Yamamoto's like in his Bankai or something, and then like
you argue he has like this spiritual existence erasing barrier around him or something, so like maybe Tsukuyomi's chakra can't like reach him in his Bankai or something, like maybe, but... Não, maybe não, com certeza, não chegaria. Com certeza não chegaria. Só não chegaria. Talvez não chegaria, não. Com certeza não chegaria. Esse que é o ponto, porque velocidade e distância vão ser ignorados. You know, it's like, you guys get the idea. It's more so, if Yamamoto squares up to Itachi and he looks at him, he's gonna get f***ed up. He's not gonna know it's gonna happen, and he doesn't have that resistance chain. He doesn't have... Mais uma vez, ignorando o modus operandi do Itachi. Those statements. That's the problem. And it is sort of like, it's like cheesing. It's like cheesing a boss in a game. That's what Itachi does. He cheeses his opponents every single time. And this also even applied with Goku. Mano, aí está. Aí está. Back in the day. Like, Saiyan Saga Goku? You think Saiyan Saga Goku's got universal mind hacks? Probably not. Unless you think, you know, Saiyan Saga Goku has some outer-versal scaling or something. You know, maybe he has some outer-versal comprehension because of the... Ele não cairia. Esse que é o principal ponto. Fica chato de acompanhar por isso. Exatamente. O fato de um genjutsu aplicado por um dojutsu só pode ser quebrado por um usuário de dojutsu. Falácia. Isso é falácia. O fato de um genjutsu aplicado por um dojutsu só poder ser quebrado por um usuário de dojutsu... já vou falar desse bagulho aí do dojutsu. Só pensar um pouco. Por que 99... Eu vou parar de ver esse vídeo aqui porque ele, primeiro, é muito longo, levaria horas pra falar sobre isso e ele não vai falar da fraqueza. Ele vai falar que o Goku perde porque ele tomaria, sendo que ele não tomaria. Eu tentei ver esse vídeo antes e eu não consegui, eu tô fazendo a mesma coisa. Não dá, cara. Não dá. É muito, muito ruim, mano. É muito ruim, cara. Muito ruim, cara. É muito ruim, cara. É falácia, Sakura tirou Naruto do Genjutsu junto com a Shio, mas não era Genjutsu do Sharingan, era do dedinho. Era do dedinho. E outra que a ausência de evidência não é evidência. Também tem isso. A questão é que a própria Shio fala... A própria Shio fala que contra um Sharingan... Isso tá na obra, na real. Tem o fato disso. Sozinho não tem como... Pô, pera aí. Então tem... Porra. Aí é que tá, mano. Sozinho não tem como, mas o próprio Bi saiu. Por causa da Biju. E o que a Biju faz? Ela injeta coisa externa pra fazer com que o chakra se balanceie. Esse que é o ponto. Tem como. Você não precisa ter um dojutsu pra anular. Você pode ter outros meios, que nem eu falei. Existem outros meios de você conseguir tancar isso. Esse que é o ponto. Killer Bee saiu do controle. Qualquer personagem que tenha algum método de estabilizar o chakra via externo, consegue. Kurenai não saiu do Genjutsu do Sharingan. Na real, ela não saiu do Genjutsu do Sharingan. O que aconteceu foi... Ela foi dar um Genjutsu no Itachi, ele usou um Counter Genjutsu, ou seja, ele só passou o dela pra ela. Não foi um Genjutsu do Sharingan. Foi uma técnica de counterar Genjutsu. Genjutsu Reflection em inglês, mas eu não sei como é que é em japonês.